Olá galera, no nosso tema de hoje nós falaremos um pouco sobre emoções. O que são emoções? As emoções e sentimentos são condições intrínsecas do homem, sendo um aspecto fundamental na vida psíquica. Assim sendo, todo ser humano ele necessita ter uma boa vida afetiva, uma vida saudável, repleta de emoções e sentimentos que não acarretam graves desequilíbrios homeostáticos. As emoções influenciam o comportamento, e é por meio do comportamento que nos expressamos e agimos. Por necessidade de sobrevivência, há certas áreas do nosso cérebro relacionadas com os processos emocionais. Destaque para o hipotálamo, a área pré-frontal e o sistema límbico. É importante destacar que as estruturas envolvidas com as emoções se interligam intensamente e que nenhuma delas é exclusivamente responsável por determinado tipo de emoção, ou seja, elas agem de forma simultânea. O sistema límbico cria a emoção, porém nós não temos a consciência dessa emoção até que ela seja enviada à área pré-frontal. E paralelamente a tudo isso, o sistema límbico comunica a emoção ao hipotálamo, que é responsável pelas reações do corpo associadas à emoção, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a sensação de sede, de fome e entre outras. Porém, algumas áreas influenciam mais que outras para determinado tipo de emoção, como, por exemplo, o desejo sexual. O desejo sexual está principalmente regulado pelo hipotálamo. Componentes de uma emoção. São 4. A primeira é resposta corporal interna, particularmente é que envolve o sistema nervoso autônomo. A segunda, crença ou determinação cognitiva de que um determinado estado positivo ou negativo está ocorrendo. Terceira, expressão facial. Quarta, reações à emoção. Razão ou coração. Tradicionalmente, as emoções foram vistas como algo indigno, impróprio e até mesmo desprezível. Não podiam ser objeto de estudo científico. O homem civilizado era aquele que controlava as emoções, ou seja, eliminavam elas. Agora vamos falar sobre as emoções primárias. Quais são elas? O medo, a raiva, a tristeza e a alegria. As emoções primárias podem ser adaptativas ou desadaptativas. Primárias adaptativas são a raiva, a tristeza e o medo. Tais emoções possuem uma relação com a sobrevivência ou bem-estar psicológico. São aquelas rápidas quando aparecem e mais velozes ainda quando partem. As emoções primárias desadaptativas são as emoções das quais as pessoas se lamentam e se expressam de maneira equivocadas ou frequentemente se arrependem de ter falado ou sentido tais emoções. Sobre emoções secundárias. Quais são elas? Ciúme, inveja, vergonha. As emoções secundárias tornam-se ainda uma categoria de emoções usada pelo indivíduo para se proteger das primárias, que muitas vezes são envergonhosas, ameaçadoras, embaraçadoras ou até mesmo dolorosas por natureza. Alguns exemplos sobre as emoções. A primeira é a alegria. Na categoria das emoções positivas, a alegria é uma das emoções que engloba o amor, a paixão, o prazer, o bom humor e a felicidade. É a mais procurada pelo ser humano, ajudando a ultrapassar as dificuldades e outros sentimentos negativos. Outro exemplo de emoção é a tristeza. Ela está enfatizada como um mecanismo de alerta para as pessoas sobre o que não está bem. Neste sentido, o alarme provoca uma reflexão com a intenção de fazer o indivíduo solucionar o que está errado. Embora não seja agradável sentir a tristeza, é necessário que se dê atenção a esta emoção. O grande problema dessa emoção ocorre quando algumas pessoas não lhe dão a devida importância, consequentemente não buscam soluções e não resolvem seus problemas. Resolver a tristeza que surge em nosso cotidiano faz parte do caminho para a felicidade. Bom, já falamos sobre emoções, quais são elas, como elas funcionam, como elas se dão fisiologicamente, e agora nós vamos falar sobre uma patologia que está relacionada diretamente com as emoções, que neste caso é a dependência afetiva. Mas antes de falarmos sobre a dependência afetiva, nós mostraremos um trecho de uma novela para que isso fique bem mais claro.
Se liga aí. ¿Vas al aeropuerto? No. Como esta tarde llega Paola. ¿Sigues con tus estúpidos celos? ¿Por qué te arreglas tanto? ¿No lo habías hecho hasta hoy? Porque hoy me da la gana. Te arreglas para lucirte con esa. Cállate. Un día tu hermano te va a escuchar. Willy, vámonos de esta casa. Déjate de tonterías. ¿Qué hizo esa mujer, mi niño? Como siempre, se burló de mí. Claro, como ahora quiere zafarse de Willy porque ya no le interesa. Me estuvo recomendando que lo reconquistara, que lo trajera de nuevo a mí. Bom, como vocês puderam ver no trecho da novela, a moça ela era super dependente do seu parceiro. E, com gancho nisso, nós pegamos um livro do autor Walter Rizzo, que se chama Amar ou Depender, para podermos estudar essa dependência. E, ampliando essa roda de conversa, perguntaria para Kessia e para Jennifer, o que vocês acham? A dependência afetiva é um vício? Olá, Leonardo. Olá, Jennifer. Como Walter Rizzo fala, que depender da pessoa que ama é uma maneira de enterrar em vida um ato de automutilação, em que o amor próprio, o autorrespeito e a nossa essência são oferecidas, presenteados irracionalmente. Ou seja, o que ele quer falar nesse tópico é que a pessoa esquece de si própria e depende só da outra. Quando ele fala que é uma automutilação psicológica, é como se a pessoa estivesse entregando a sua vida para o seu parceiro ou a sua parceira. A sua vida afetiva, emocional, ela fica dependendo somente daquela outra pessoa. Se ela estiver junto com a pessoa, está tudo bem. Porém, a partir do momento que há uma separação dessa pessoa, ela já fica triste, depressiva, né, Jennifer? Isso mesmo. E também, Kessia, ele afirma mais ainda, o Walter Rizzo, na verdade ele compara o dependente afetivo com o dependente químico. Ele diz que o dependente afetivo, ele fica tão dependente, como você falou, do outro, que ele deixa de viver a sua própria vida e passa a viver a vida do outro. Ou seja, ele esquece da vida dele mesmo, literalmente. Assim o dependente químico, né? Ele vive em função daquela dependência. E é isso que o Walter Rizzo, ele afirma no seu livro. Bom, como nós podemos perceber, né, a dependência afetiva ela é muito mais séria do que nós imaginamos. Caso aconteça isso, a pessoa deve logo procurar uma terapia, uma psicoterapia, para que possa resolver seu problema. Bom, continuando a falar ainda sobre dependência afetiva, nós vamos colocar a relação dela com o amor. Qual é a diferença entre os dois? Quando a dependência está presente, entrega-se mais um ato de carinho desinteressado e generoso. É uma forma de capitalização, uma redenção conduzida pelo medo, com a finalidade de preservar as coisas boas que a relação oferece. Ou seja, a pessoa que tem essa doença, ela tem medo de perder o parceiro pelo simples fato de que ela não vai ter mais ele não vai ter mais proporcionar coisas boas para ela. Ela vai perder aquilo, ela vai perder os passeios, por exemplo, os bons momentos de risadas, se ela perder essa pessoa. Então, a pessoa que sofre essa dependência, o parceiro, ele fica em um estado de aprisionamento.
Ou seja, ele vai se sentir incomodado, porque é algo que a pessoa que tem a patologia vai querer ficar somente junto com ela, vai virar uma coisa obsessiva. Em outras palavras, ele vai se sentir sufocado, né? Sufocado, pensando e também a gente tem uma ideia de como essa dependência afetiva é tão prejudicial, tanto para quem tem a doença quanto para quem não tem. É que, tipo, a outra pessoa, ela não tem a liberdade mais de ter os amigos em volta, ela não tem mais a liberdade de fazer um passeio sozinha, de fazer algo só ela mesma, porque todos nós, em certos momentos, gostamos de ficar sozinhos, né? E então o outro parceiro, ele não tem mais essa liberdade, ele fica tão aprisionado, como vocês falaram, que ele não pode mais, em nenhum momento do dia, ficar sem falar com a outra pessoa. Tem que receber uma ligação, a pessoa já fica desconfiada. Isso é tão grave que existem casos de, por exemplo, o outro ameaçar os amigos ou amiga, ameaçar de morte mesmo. E tem casos mesmo que o outro chega mesmo a matar porque tem muitos ciúmes, porque não quer mesmo deixar aquela pessoa se aproximar de ninguém, porque acha que aquela pessoa é dona dela. Ela toma posse daquela pessoa mesmo. Até mesmo a relação familiar interfere nisso. Tem ciúmes de pai, de mãe, de irmãos. E o amor, onde fica o amor nisso? Diferente disso tudo, né? O amor, Walter Rizzo diz que o amor, o sentimento de amor, ele deve ser sincero, deve ser parecido no desejo, nos gostos, na religião, nas ideologias, no humor, enfim. O amor, ele deixa a outra pessoa mais livre, tem mais confiança. Ou seja, o amor, ele é o oposto, né, dessa dependência afetiva. Ele é o oposto de quem... Porque, na verdade, a pessoa que tem essa doença, ela acha que é um amor, que ela tem um amor, mas nós sabemos que isso não é amor. É uma obsessão. E o amor, quando falamos de amor, ele deixa a outra pessoa respirar. Como você falou, ele deixa a outra pessoa viver esse momento um pouquinho a sós. Ela é companheira, ela não é dona. Essa é a verdade. Ninguém é dono de ninguém, né? Bom, e o Walter Rizzo, ele tenta esclarecer aqui no livro que ele está se referindo à dependência psicológica do casal. Porque existe a dependência também entre família, os familiares, entre filhos e pais, entre irmãos, enfim. E também, eu vou ler aqui um trecho do livro dele que diz assim: quando o apego é decretado por leis naturais, não é preciso descartá-lo. A questão é de sobrevivência. Mas, se o apego é mental, é preciso deixá-lo para trás o quanto antes. Ou seja, se a pessoa começar a ver realmente que ela está fugindo do controle dela, que ela não agia daquela forma e ela começa a agir de uma forma diferente, de uma forma obsessiva, ela tem que começar a deixar aquela situação, né? Começar a deixar, digamos, o outro mais, tentar deixar o outro mais em liberdade mesmo. É verdade, tanto que ele ainda continua na sua citação, ele fala assim: a pessoa dependente afetiva nunca está preparada para a perda porque não concebe a vida sem a sua fonte de segurança ou prazer. O que define a dependência não é tanto o desejo quanto a incapacidade de renunciar a ele. Se a síndrome da abstinência, há apego irracional, ou seja, ela não está preparada para a perda. Então, se ela não se perceber que ela está passando dos limites, aquilo já não é mais amor, mas sim obsessão, ela tem que procurar um profissional da saúde, no caso um psicólogo. E ele ainda fala assim, que o apego é a muleta preferida do medo, um calmante com perigoso contraindicações. Ou seja, ela pensa que a outra pessoa sempre vai ser o amuleto dela. Sempre ela vai estar dependente daquela pessoa e ela não consegue tirar aquele amuleto. A grande questão é a pessoa aceitar que ela está passando por problemas, que ela está com essa dependência afetiva, não é verdade?
Comparando mesmo como o Walter falou no livro também, o dependente químico, por exemplo, é muito complicado de tratar ele, porque enquanto ele não aceitar que ele é dependente daquela substância, é complicado ele meio que se curar daquela situação ali. É assim o dependente afetivo. Enquanto ele realmente, ele próprio, não aceitar que ele está com essa patologia, é complicado dele se curar disso. Walter Rizzo diz também aqui, deixa bem claro que a maioria das pessoas que procuram a psicoterapia, a partir do momento que elas conseguem um alívio, elas abandonam. Que não é o certo, elas têm que terminar e procurar a cura, não a partir do momento que ela se sentir mais aliviada, abandonar a psicoterapia. Mas ele também fala que, se formos ver, por exemplo, o exemplo da novela, a Stephanie ela era obcecada pelo William. Porém, a partir do momento que ela deixa o William e vai procurar ajuda, ela soltou aquela muleta. Ela procurou, ela percebeu que a vida dela não gira em torno daquela pessoa. Então, o mais aconselhável é deixar a pessoa e procurar um psicólogo para fazer análise, para tentar achar a cura. Se aquela pessoa estiver te fazendo mal, entre aspas, porque não é ela, é você que faz mal para ela e pensa que ela que faz mal para você. A dependência afetiva, ela também é conhecida como a dependência emocional. E após toda essa explicação, se você se identificou, você tem grandes chances de ser um dependente afetivo. E procure imediatamente uma psicoterapia. Muito obrigado pela atenção de todos, um bom dia e até a próxima.